Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. Há mais de 20 anos, a reforma política no Brasil enfrenta barreiras. E a proposta de um plebiscito para a população decidir gera muita polêmica. Arnaldo Madeira, tucano histórico com densa carreira política, ex-deputado federal, é o nosso convidado hoje para falar das vantagens ou riscos de um plebiscito para a questão tão relevante. Obrigada, Arnaldo Madeira, por estar aqui. Afinal, o Congresso Nacional consegue ou não consegue tirar a reforma política do papel? Precisa um plebiscito? Olha, para começar, eu não gosto da expressão reforma política. Aqui no Brasil, a nossa história é o seguinte: quando você não quer fazer nada, você começa a falar em reforma de uma forma genérica que nada acontece. Você tem que focar o objetivo. Veja bem, quando nós vamos falar em reforma política, o que acontece com o nosso sistema? Eleição de governador, de presidente, de prefeito, não dá para mudar. Eleição de senador não dá para mudar. Tá tudo. Temos um sistema eleitoral excelente, informatizado. Temos eleição direta para esses cargos. Mandato de 8 anos. E não gosta de reforma política porque é amplo demais? Porque é muito amplo, você não é objetivo. Você precisa ver o seguinte: qual é o problema que nós temos hoje na área do sistema eleitoral? Nós temos um problema, na minha avaliação, problema central, que nós temos eleição, mas não temos representação. As pessoas não se sentem representadas no parlamento. Então, é isso que precisa discutir. Como é que eu faço para que o povo perceba que ele tem um representante? E interessa, aí é que está, interessa aos parlamentares que o eleitor, o povo, como você acabou de dizer, saiba que tem um representante, fica na cola desse representante, cobre dele? Ou é bom que fique do jeito que está, porque assim é mais fácil agir como bem entender? Pela nossa história de política, porque se fala de reforma política há muito tempo, não há vontade de mexer efetivamente. Quer dizer, essa é a razão de não se chegar a entendimento. Então fica essa discussão genérica, cada eleição se faz uma mudançazinha na legislação eleitoral. Aí o tribunal tem que interpretar o que significa aquela mudança. A interpretação do tribunal, em geral, não bate com o que os deputados pretendiam. Então fica nisso aí. E um plebiscito que possa decidir pela reforma política não pressionaria esses mesmos parlamentares a agirem? Eu acho que tem algumas matérias que não devem ser objeto de plebiscito. Esta é uma delas. Por quê? Nós tivemos um exemplo aqui. Nós tivemos um exemplo 2 vezes do chamado plebiscito sobre parlamentarismo presidencialismo. Sistema de governo. Ou seja, o que aconteceu? As pessoas não entenderam. As pessoas ficaram achando que se fosse parlamentarismo, as pessoas iam perder o direito de votar no presidente da República. Mas peraí, Arnaldo Madeira, dizer que as pessoas não entendem o que seja reforma política para responder sim ou não num plebiscito, ou é subestimar a inteligência do povo, porque campanha publicitária, marketing político muito bem feito, não esclarece esses pontos? Não esclarece. Veja o seguinte, eu vivi muito o plebiscito que foi realizado depois da Constituinte de 88. O que aconteceu? Venderam para as pessoas e as pessoas acreditaram, porque é um marketing bem feito, que as pessoas iam perder o direito de escolher o presidente da República. Quando, na verdade, elas iam escolher o presidente da República e o primeiro-ministro. Mas isso foi um ato político com essa intenção. Por que o outro lado não esclareceu? É isso que eu estou dizendo. Quem faz um marketing melhor leva. Então, você pega o chamado plebiscito sobre as armas. Proibir ou não armas. Como é que acabou? Quer dizer, de repente parece assim, não, a arma é inerente ao direito do cidadão. Então, cada cidadão tem que ter direito à arma. E qual seria a saída? Se o plebiscito não é a saída, nós já vimos que uma proposta, um projeto no Congresso Nacional não anda, porque não interessa a quem está lá, porque já está resolvido, está eleito. Aí é o seguinte, ou a sociedade se mobiliza para discutir, para debater, para pressionar os parlamentares, porque esse é o tipo da matéria que deve ser objeto de decisão das lideranças políticas nacionais. O que ocorre é que o Brasil hoje é um país que está com uma desmoralização na área política. Os dirigentes partidários, os grandes dirigentes congressuais, têm um certo desgaste diante da opinião pública e não conseguem definir objetivamente. O que eu estou colocando é muito objetivo. Como é que eu faço, qual é o sistema que eu uso para que as pessoas sintam que têm vinculação com o seu representante? Esse é o problema, esse é o ponto.
Por isso que eu não aceito discutir a reforma política em geral. O problema é esse. Certo, o problema e é no um. ponto? É um ponto. Aliás, tem um segundo ponto que eu falo muito rapidamente, que é a suplência do senador, que é um outro escândalo. Ou seja, a democracia, nós conseguimos criar uma figura pior que o senador biônico. Porque o senador biônico, o governador ainda mandava o nome para a Assembleia, era debatido, você ficava sabendo quem ia ser. O suplente senador é um Ele caso... é eleito, ninguém sabe quem é. Sabe De quem repente é. aparece. De repente aparece. E aí você tem 20% do Senado composto por biônicos. Então, esse é um ponto que precisa mudar. Mas esse é um ponto, digamos, embora relevante, secundário em relação à questão central. Eu não quero adotar um vereador, eu não quero adotar um deputado, eu quero saber o seguinte: quem é que me representa? Quem é que me representa no lugar que eu vivo, que eu moro, que eu trabalho? Por isso Falando que eu em defendo o quem é distrital. que representa, quem do PSDB é o melhor candidato na eleição para prefeito de São Paulo? Olha, eu acho que nós temos bons pré-candidatos. Eu, pessoalmente, defendo a candidatura... Eu já falei o melhor, hein? Não precisa nem falar os outros. Já vai direto naquele que você entende o melhor. Eu defendo a candidatura do André Matarazzo nesse momento, porque eu acho que ele hoje é a pessoa no partido que tem mais vínculos com a cidade. Ele tem um conhecimento profundo com a cidade e a gente percebe que, ao lado do conhecimento, ele tem uma paixão pela vida urbana. E a cidade de São Paulo está precisando de gente assim, gente com paixão pela vida na cidade. E o partido está rachado? Não, o partido é normal, tem disputa entre 4 candidatos, todos Quer dizer, têm... a prévia que vai decidir. A prévia vai decidir, tudo bem. Ok. Arnaldo Madeira, muito obrigado.